Hoje o canal Filhos da Viúva tem um novo vídeo feito especialmente para você. Antes de iniciarmos, se inscreva no canal, para que seja possível receber notificações dos nossos novos vídeos. Toda sexta-feira temos um novo vídeo, produzido especialmente para você. Se gostar do vídeo, deixe o seu comentário, pois é muito importante para nós. Se torne membro do canal e tenha acesso aos vídeos antes do lançamento e a alguns vídeos exclusivos. Vamos ao vídeo de hoje. Não resta dúvida de que o costume de utilizar desmedidamente agregados simbólicos penitentes à cultura egípcia se tem feito presente na decoração de muitos templos maçônicos pelo mundo. Todavia isso se dá mais por efeito decorativo do que iniciativo, pois a história autêntica já comprovou inúmeras vezes a inexistência na ordem maçônica nos tempos do Antigo Egito. É bem verdade que houve inclusive personagens que criaram ritos maçônicos exaltando uma suposta maçonaria egípcia, Memphis Misraim, mas que mais tarde foram desmascarados por fraude, dentre outros a respeito. Vide apontamento sobre Indictionnaire des Francs-Maçons et de la Franc-Maçonnerie, Alec Mellor, Belfont, Paris, de 1971 e 1979. Sob o aspecto da maçonaria documental, ou seja, autêntica, a Sublime Ordem comprovadamente possui aproximados 800 anos de história, sendo seus ancestrais as guildas de construtores da Idade Média. Assim, a instituição maçônica não nasceu e nunca existiu nos tempos do Egito Antigo. Portanto, é preciso antes compreender que para a construção do seu arcabouço doutrinário especulativo muitas lendas passariam a fazer parte nesse contexto. Contudo, reafirma-se que são lendas introduzidas com o desiderato de, como alegorias, aplicar lições de moral, ética e sociabilidade e não como elementos comprobatórios relacionados à existência verdadeira de fatos e acontecimentos ao ponto de aparecerem decorando paredes de templos maçônicos. Assim compreendido, cita-se por exemplo a lenda do terceiro grau como parte desse arcabouço lendário que fora retirado dos cultos solares da antiguidade, cujo qual, por esse viés, possui palpável consonância com a lenda de Osíris, Ísis e Horus. Entretanto, esse não é um fato histórico, mas lendário. Assim não autoriza qualquer afirmativa no sentido de que lendas da antiguidade usadas pela maçonaria sirvam para comprovar sua existência naqueles idos tempos, muito menos arrumar justificativas se construir templos macínicos copiando a arquitetura egípcia. Lendas são lendas e não afiançam autenticidade aos fatos que constituem o mosaico da história. Infelizmente, essa não é uma lição que tenha sido aprendida por muitos imaginosos autores que, em detrimento de citações lendárias associadas ao ufanismo maçônico, semeiam suposições que não têm qualquer compromisso com a verdade. James Anderson, por exemplo, carregou algumas páginas da Constituição de 1723 com essas elucubrações, geralmente retiradas do Old Charges, que traziam forte apelo religioso, especialmente pela forte influência da Igreja sobre as corporações de ofício da Idade Média. Sob o aspecto prático, é compreensível que Anderson tenha inserido essas exposições lendárias, já que a nova ordem, amparada pela Royal Society e que compunha a moderna maçonaria, surgida em 1717 em Londres, carecia de agregar novos adeptos e com isso chamar atenção com fatos tidos como misteriosos segredos guardados pela maçonaria. Isso sem dúvida ajudou a Premier Grand Lodge a reforçar suas colunas, principalmente com membros atraídos pela curiosidade despertada, sobretudo quando publicados nos diários londrinos da época. Lawrence Dermot, por exemplo, para atrair adeptos para sua grande loja, a dos antigos do ano de 1751, criou o Real Arco afirmando que nele havia o encerramento e a explicação da lenda do terceiro grau. Artifício inteligente que até hoje faz com que adeptos da ordem acreditem na existência de um quarto grau maçônico advindo dos tempos imemoriais, fato que também não se sustenta, pois comprovadamente a maçonaria de antanho trabalhava com apenas duas classes de trabalhadores, vindo a surgir o terceiro grau especulativo somente na moderna maçonaria surgida no final do primeiro quartel do século XVIII. Outro aspecto nesse mesmo sentido, o da não existência de maçonaria na antiguidade, é o que envolve a própria arte de construir. Nesse sentido, não há como negar que a profissão de construtor é um ofício milenar, entretanto não como uma organização feita à maçonaria.
A arte de construir, surgida principalmente pela necessidade de se proteger, fez com que o homem, ao deixar a vida sedentária das cavernas para viver em sociedade estratificada, começasse a edificar choupanas, vivendas e casebres para se abrigar das intempéries e se proteger dos perigos e agruras comuns ao ambiente que o envolvia. Com isso davam-se os primeiros passos na arte e no ofício das construções, sendo, portanto, perfeitamente viável se afirmar que essa profissão é oriunda dos tempos imemoriais. Entretanto, isso não significa dizer que existiam guildas de construtores maçons naquela época, pois documentalmente se sabe que a franco-maçonaria somente viria a florescer, sob a proteção da Igreja-Estado, no século XIII. Como sociedade organizada de artesãos construtores, a franco-maçonaria, seguindo o curso da história e atendendo à necessidade surgida pela expansão dos domínios da Igreja, nascerá em substituição, primeiro as associações monásticas e depois as confrarias leigas. Longe e anterior a tudo isso está a civilização do Antigo Egito ocorrida no Antigo Oriente Próximo ao norte da África há 3100 a.C. Seu aparecimento no ideário maçônico, além daqueles motivados por lendas solares, provavelmente se reforçou por teorias de incautos e ufanistas que, usando da lei do menor esforço, não tardariam a imaginar as pirâmides sendo construídas por maçons, o que cientificamente é muito pouco provável, simplesmente porque não existe nenhuma prova ou indício que aponte para a existência da maçonaria naquele período. Saindo do Antigo Egito, mas seguindo esse mesmo viés, vem a construção do primeiro templo hebraico, o de Jerusalém, muito conhecido em maçonaria como Templo de Salomão, o rei que reinou em Israel de 1010 a 970 a.C. Por ser a maior alegoria maçônica e ligado à lenda irâmica, a construção desse templo também não tardaria a despertar no fértil imaginário que foram os maçons os seus construtores. Tudo obviamente em detrimento à lenda do terceiro grau, onde os personagens do rei Salomão, Hiram, rei de Tiro, e Ira-Abif, Ira meu pai, de modo fictício, são descritos mitologicamente como maçons no sentido de estruturar a lenda introduzida em 1725 pelo aparecimento do grau de mestre maçom na moderna maçonaria. Na realidade, a lenda do terceiro grau é a adaptação de uma lenda noaquita que envolve os personagens bíblicos de Noé e seus 3 filhos, Sem, Quem e Jafé. Sem dúvida essa lenda, tal como a de Osíris, Ísis e Horus, se estrutura nos cultos solares da antiguidade, cujos quais serviram de base para a maioria das religiões que conhecemos. Nós do canal Filhos da Viúva, ficamos felizes de você ter assistido ao vídeo até o final. Em nosso canal, você encontrará algumas centenas de vídeos, de vários temas maçônicos, que está à sua disposição para assisti-los. Se ainda não for inscrito no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não for membro do canal, se torne membro, para ter acesso aos vídeos antes do lançamento e alguns vídeos exclusivos. Até o próximo vídeo!